Pô, essa doença que você falou é um negócio meio invisível, né? A galera tem e não sabe que tem, né? A gente fala Eu que... acho que eu tenho essa parada aí de hipotiroidismo. Vamos descobrir. Ó, consulta. Aqui que você tá no Brasil, a gente descobre. Você tem intolerância a frio, por exemplo? Cara, não. Frio não me... Água fria eu tenho, mas frio não. Você tem intolerância ao exercício? Demais. Não é não gostar. Não, demais dá conta. Você Quero fazer e não dou conta. Não, Ótimo. preguiça não Isso é vale. coisa. Você tem sugar craving, você tem às vezes necessidade de açúcar. Não é fome, é necessidade de açúcar. Acabei de ingerir açúcar ali demais da conta. E na hora você se sente melhor. Nu! Na qualidade do seu dia, você se sente um pouco melhor no final da tarde do que de manhã? Eu acordo cansadaço. Então seria legal você fazer uma avaliação da sua função tiroidiana, porque esses sintomas que eu te falei, só faltou falar do que é da tua vida sexual, porque o hipotiroidismo ele também provoca queda do desempenho sexual, queda do libido. Aliás, é mais comum você ter queda de libido por causa de uma função de tireoide prejudicada do que por uma função de testosterona prejudicada, principalmente paciente jovem. Gente, Sim, a gente tem 250 medicações que você compra na farmácia sem receita que afetam o funcionamento da tireoide. Quantos por cento dos brasileiros se automedicam? Todos? Todos. Quanto? Como é que é esse negócio médico? 250 remédios na farmácia que você pode comprar sem receita que afetam o funcionamento da tireoide. Qual é a chance de você se automedicar e modificar o funcionamento da sua tireoide? Praticamente todo mundo já tomou um desses na vida. Pois é. Se Um você não, juntar... vários, né? E se você colocar aí que a tireoide ela é sensível à ausência de energia ou alimentação irregular e carência de sono, cara... Isso explica porque tanta gente fala, poxa, eu fui no médico e minha tireoide deu um probleminha. Sim, é que normalmente, né, não é que existe um problema fisiológico nessa tireoide no sentido orgânico, que aquela tireoide está doente. Muitas vezes, Roberto, a rotina da pessoa é doente. É uma pessoa que restringe sono, é uma pessoa que restringe caloria, ou então ela concentra caloria em determinados horários, ela faz micro jejum, né? Então é uma série de coisas que fazem com que a tua tireoide ela lentifique para te proteger. Óbvio, imagina que tua tireoide ela funciona numa velocidade normal, uma situação de agressão você morre mais rápido. É que nem infecção, toda vez que a gente tem uma infecção a nossa tireoide baixa a função. Caraca. É uma máquina perfeita, né? É uma máquina que sempre responde você vai ao que ter um você faz. sinal ou vários sinais e que a gente não consegue identificar. Exatamente. E Mas muda aí- a vida do cara, né? Quando ele trata a tireoide, assim, né? Muda, Rodrigo. Na verdade, qualquer situação endocrinológica, né? Eu sou médico do esporte, eu trabalho com a endocrinologia dentro da minha especialidade, que é a medicina esportiva, que é o estado é a condição dos estados fisiológicos alterados, tá? Então, a endocrinologia que eu lido é uma endocrinologia no treinamento, que é diferente da endocrinologia do sedentário. Então, no meu consultório, eu não cuido, não faço o acompanhamento e tratamento, por exemplo, de câncer de tireoide, de síndrome de Cushing. O que tem eu sei reconhecer essas doenças, eu sei diagnosticá-las, mas o que eu trato do ponto de vista endocrinológico são as alterações da função endocrinológica dentro do exercício, que também é uma coisa que não é tão familiar assim, aliás, não é familiar para o endocrinologista, né? O corpo na corrida é uma coisa, no treinamento resistido é uma coisa, diante de modificações de dieta é outra coisa, né? Então, isso é uma área que o médico do esporte, ele trabalha, que ele é obrigado a conhecer. Ele é obrigado a conhecer o normal e ele é obrigado a entender o que é alterado. Por quê? Disso. Senão, você vai querer tratar tudo. Você pega o organismo de um cara que treina, ele funciona diferente. Tem coisa que você vai achar que é doença. O batimento cardíaco do atleta é diferente. Por exemplo, isso é uma das coisas. Mas tudo é diferente, sensibilidades são diferentes, respostas fisiológicas são diferentes. Às vezes você dá uma droga na endócrino, né, numa clínica endocrinológica para uma determinada doença, que você não pode dar quando você tem um paciente que faz exercício. Você tem um paciente que tem diabetes, por exemplo. Ele pode usar uma série de tipos de insulina. Quando você pega um paciente que tem diabetes e faz exercício, esse tipo de insulina, ele diminui demais.
Você tem um tipo de insulina, por exemplo, que é um tipo que te dá mais tranquilidade para você manejar o paciente com diabetes. Porque se você usar os outros tipos, aumenta o risco de você ter hipoglicemias. Então, dentro daquilo que é toda a especialidade, ela tem a sua área, né, de atuação principal. Né? A medicina esportiva, a nutrologia, a endocrinologia, elas têm áreas de aglomeração, que são algumas funções do sistema endócrino. Do mesmo jeito que, por exemplo, ortopedia tem com reumatologia, tem com fisiatria. Por quê? Porque é sistema locomotor, tá? Mas a ortopedia trata de uma coisa, a reumatologia ela trata de outra, a fisiatria trata de outra. A endocrinologia trata de uma coisa, a medicina esportiva trata de outra e a nutrologia trata de outra. É que elas se esbarram, elas coincidem em alguns momentos, né? Mas elas têm características muito peculiares, né, na sua execução, que faz com que o médico ele seja obrigado a conhecer o trabalho dele e do outro. Mas qual que ele faz? Ele faz o dele, que é o que ele tem mais habilidade, que é o que a gente chama de medicina baseada em evidências. O que é medicina baseada em evidência? Que é uma das coisas que vocês escutam falar, é que, não, isso é prática de medicina, é prática baseada em evidências. Não é nada complicado. Isso é o seguinte, é a literatura científica da época, associada com a habilidade do médico, com a preferência do paciente. Vamos te dar um exemplo. Então, eu tenho um paciente... Da hora isso aí, hein? Não é legal? E não é nada demais. Você percebe que às vezes as pessoas falam isso para... Não, eu pratico medicina baseada em evidência. Não, você vai praticar o quê? Baseado em clarividência? Você dá um passe no paciente. Não é o objetivo do médico. O médico ele tem que saber o que ele está fazendo. Então, teoricamente, se você não pratica uma medicina baseada em evidência, está errado. Então, quando um cara fala, eu pratico uma medicina baseada em evidência, mesmo fala aqui, olha, a água é molhada, né? A noite é escuro, né? E assim, é um pleonasmo. Total. Né? Mas é importante falar para vocês para desmistificar isso, né? Porque, dando um exemplo do que significa isso, eu tenho um paciente, por exemplo, que é vegetariano. E ele vem para mim para perguntar, poxa, eu estou tendo problema, estava acompanhando com a minha nutricionista, mas eu estou tendo problemas que são problemas de ordem nutricional. Eu vou avaliar o caso dele, diante daquilo que a gente tem de literatura neste momento, porque a literatura presente, né? Claro, de qualidade, porque não é todo trabalho científico que te fala uma coisa que presta. Isso é um grande problema ultimamente. A gente está vendo quase que um estelionato científico ultimamente, uma qualidade ruim de produção de artigo, de trabalho, tá? Aí, eu vou submeter o que é a minha especialidade, então... Né? Eu sou ortopedista e médico do esporte. Dentro da medicina esportiva, eu gosto muito de trabalhar com a parte de metabologia, né? Metabolismo, parte hormonal, isso é o que eu gosto dentro da medicina esportiva, né? Porque tem várias searas, tem cardio, tem N situações que você pode trabalhar lá dentro, tá? Eu vou trabalhar o que é a minha habilidade principal e aí eu vou ver a preferência do paciente. Eu não vou chegar para ele e falar, olha, você é vegetariano, então agora a gente vai fazer uma dieta e você vai comer carne. Não, ele é vegetariano. Eu tenho que respeitar o que é a decisão dele. Então, mesmo a medicina baseada em evidências, ela é submetida àquilo que é a capacidade do paciente aceitar. Você não toma uma decisão pela pessoa. Você não faz uma coisa à revelia de sua vontade, de seus valores. Então, isso é, na realidade, o que é a medicina baseada em evidência, o que é nossa forma de trabalho. Por isso que é importante você conhecer e estar alerta a isso.